Obrigado pela presença do professor aqui na nossa faculdade. Muita satisfação que nós o recebemos. Professor, a Constituição, ela visa uma mescla entre o passado, o presente e o futuro. Quanto ao passado, visando o aprendizado, de modo a evitar os mesmos erros que já foram cometidos. O presente, os anseios dos constituintes a modificar a realidade. E o futuro, com que eles tentam moldar o nosso país. Dessa maneira, em que medidas o senhor enxerga que a Constituição conseguiu se livrar dos vícios do passado, quais ainda permanecem, e se o projeto desse futuro está sendo cumprido na medida das suas dificuldades, o que precisa ser efetivado? E o que o senhor enxerga como uma virtude dessa Constituição? Antes de mais nada, eu acho que tenho absoluta convicção disso, de que nós temos hoje a mais democrática de todas as constituições brasileiras. E é interessante observar que, na comparação com constituições de outras partes do mundo, nós verificamos que realmente a Constituição brasileira está na dianteira. Ela realmente faz colocações que os outros estão buscando. Ela reflete a ideia mais moderna, mais atual do constitucionalismo. Assim, é uma Constituição que começa afirmando princípios. E isto tem uma importância muito grande, porque os princípios são normas constitucionais, são obrigatórios, são vinculantes. E isto é fundamental. Assim, por exemplo, entre os princípios está a dignidade da pessoa humana. Isso significa que nenhuma lei, nenhum ato tem valor jurídico se afrontar a dignidade da pessoa humana. E isso já tem sido invocado perante os tribunais com muito bom resultado. De maneira que é um dado positivo. Mas, a par disso, a Constituição contém também algumas inovações extremamente importantes, inovações no constitucionalismo, como, por exemplo, a consagração dos direitos sociais. Ainda há muitas constituições que têm a visão antiga, tradicional, dos direitos individuais. A nossa Constituição tem os direitos individuais, mas também os direitos sociais. E, mais do que isso, ela estabelece uma série de garantias para que todas as pessoas possam ter acesso aos direitos que a Constituição afirma, consagra e garante. São alguns aspectos muito positivos, mas, a par disto, ela tem, sim, algumas heranças que são negativas, que vêm atuando negativamente, que precisam ser revistas. Para não me alongar demais e para me ater a um ponto que eu considero fundamental, acho que nós precisamos rever o sistema de legislativo bicameral. Quer dizer, eu tenho proposta, já tenho escrito sobre isso, um legislativo com uma só Câmara. E se nós formos às origens, nós vamos ver que a verdadeira origem do sistema bicameral é uma resistência que ocorreu nos Estados Unidos, em Filadélfia, uma resistência contra a abolição da escravatura. Eu não tenho dúvida em afirmar, e já escrevi isso, que o Senado foi criado para impedir a abolição da escravatura. E no Brasil, quando nós adotamos o federalismo, então 1891, nós adotamos o legislativo bicameral, com um Senado e uma Câmara, e hoje ainda nós vemos, e é muito evidente, que no Senado há um grande número de membros das oligarquias estaduais, oligarquias regionais, que impedem, em grande parte, a modernização do Brasil naquelas regiões e também avançam contra a modernização, a democratização em outras partes do país. Assim, por exemplo, nós estamos precisamente nesse momento com uma discussão muito forte a respeito do Código Florestal.
é que, na verdade, essas lideranças mais retrógradas, mais atrasadas, em grande parte concentradas no Senado, querem manter a sua antiga dominação. Dominação familiar, dominação oligárquica, contra os interesses do povo brasileiro. Então, esse é um aspecto que precisa ser considerado. Nós mudarmos o legislativo, introduzindo um legislativo com uma só Câmara. Evidentemente, há muita resistência, isso não será fácil, e resistência exatamente daqueles que estão situados dentro do sistema de poder. Mas é preciso falar nisso, despertar a consciência do povo, mostrar que o Senado não é necessário, ou o bicameralismo não é necessário. Vamos dizer isso, há necessidade de um legislativo de uma só Câmara. Isso, além de baratear enormemente o preço do legislativo, vai significar uma democratização do legislativo. A par disso, há outros aspectos que precisam ser discutidos, como, por exemplo, o sistema eleitoral. Eu sustento a necessidade, conveniência de nós adotarmos um sistema distrital, em que há uma proximidade muito maior entre o eleitor e o representante, o eleitor e o representante. Então, nós temos hoje um sistema representativo que representa mal. O povo realmente está muito mal representado. Então, eu acho que essa mudança também é fundamental. E, para não incumpridar demais a fala, eu menciono uma outra mudança que eu acho fundamental, é que o Supremo Tribunal Federal saia de Brasília. Eu acho que o Supremo Tribunal, junto o vizinho e convivendo muito próximo com o centro do poder político, tem sido altamente negativo. E a minha proposta é que o Supremo Tribunal vá para possivelmente o Rio de Janeiro, que foi onde ele nasceu, ele teria tradição, e fica longe do centro de poder político. Isso é exatamente o que acontece na Alemanha, em que a Corte Constitucional não funciona em Berlim, não funciona junto com o parlamento. Está lá distante e tem muito mais independência. Está em Karlsruhe, que é uma pequena cidade, onde está a sede, então, do Conselho Constitucional. São algumas inovações que eu considero extremamente importante, mas mantendo a minha convicção de que nós temos a Constituição mais democrática de toda a história brasileira. Bom, o professor viveu o período da ditadura militar, ainda quando professor também do Largo do São Francisco, e eu gostaria de saber como o senhor avalia o tratamento dado pelo atual governo às questões de violação de direitos humanos no período da ditadura militar, mais especificamente no que tange agora a nossa Comissão da Verdade. Nós estamos avançando também em relação a isso, como já tive oportunidade de dizer, nós colocamos na Constituição a afirmação tradicional dos direitos individuais, mas colocamos também os direitos sociais. Isso foi uma conquista extremamente importante do povo brasileiro. E, em parte, isso já está sendo efetivado, mas há muita resistência, ainda há necessidade de caminharmos muito para que todos os direitos fundamentais que estão na Constituição sejam efetivados. E, a par disso, existe este problema que agora está sendo enfrentado, que é a recuperação da verdade histórica. E recuperação da verdade histórica não apenas para que o povo brasileiro conheça a sua história, conheça o que de verdade aconteceu, mas é porque há muitos direitos pendentes desta verificação da verdade. Assim, por exemplo, nós ainda temos um número muito grande de pessoas desaparecidas. Não se sabe se foram mortas, onde estão, se estão enterradas, ou o que se fez com essas pessoas. E então, não só os familiares, mas todo o povo brasileiro tem o direito de conhecer como foi que essas pessoas desapareceram, quem foram os responsáveis por esse desaparecimento. E assim, também há outros aspectos relacionados com a verdade, que é necessário conhecer. Eu menciono um aspecto que é fundamental, que é a questão da lei da anistia. E alguns dizem, não, mas é preciso rever a lei da anistia. Eu acho desnecessário rever. Eu acho que a Comissão da Verdade tem por função, que é função declarada na lei, buscar os fatos e, naturalmente, então, identificar
as pessoas responsáveis por violações graves de direitos humanos. E no tocante à anistia, há um ponto jurídico que é fundamental. No tocante à anistia dos torturadores. Há tratados internacionais promovidos pela ONU, a que o Brasil aderiu, o Brasil faz parte, declarando a tortura um crime contra a humanidade. E mais do que isso, acrescentando que os crimes contra a humanidade não são anistiáveis. Então, não é preciso mexer na lei de anistia para punir torturadores. Se verificou que alguém praticou tortura, e naturalmente dando todo o direito de defesa, buscando o conhecimento do fato, sem nenhuma parcialidade, sem nenhuma arbitrariedade, o que seria contraditório, mas buscar a verdade quando se identificar que determinada pessoa que está ainda viva praticou tortura, esta pessoa deve sofrer a punição legal. Então, é desta maneira que eu coloco a questão da Comissão da Verdade. Na década de 80, o professor escreveu um livro sobre os futuros do Estado. E no livro, o professor citava, acho que 4 hipóteses. Seria ou a ausência de Estados, ou um único Estado unitário, mundial, ou Estados tão iguais que não haveria sequer possibilidade de conflitos, ou ainda super-estados, né? Super-nações, eu não me lembro bem. E o senhor mantém essa previsão e para que lado essa previsão pende? Infelizmente, a questão do Estado único está superada. Essa era a questão do Estado único, era uma pretensão dos que na extrema direita ou na extrema esquerda queriam a dominação completa. Já não há condições para isso, os povos do mundo inteiro praticamente estão mais conscientizados, não há possibilidade disso. No outro extremo, o mundo sem estados era uma utopia que hoje não tem a mínima viabilidade. Não há nenhuma possibilidade de nós termos uma organização social com o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, sem que exista um Estado que assuma a responsabilidade, que faça vigilância, que impeça, inclusive, as violências. Então, esta ideia de uma sociedade sem Estado está superada, como está superada do superestado. E o que resta, e nós estamos vivendo isto, é uma busca de equilíbrio entre todos os estados do mundo. Eu digo uma busca porque, na verdade, ainda prevalecem estados mais poderosos, estados mais ricos, mas com um dado que é muito importante: não há o reconhecimento legal, jurídico, da superioridade de nenhum Estado. Esta superioridade existe em alguns aspectos, existe na prática, é uma circunstância de fato que não é apoiada pelo direito, não é acobertada pelo direito. Então, nós estamos realmente no bom caminho, no sentido de reconhecer direitos iguais e responsabilidades iguais a todos os estados do mundo. Para fechar, após tantos anos de estudos e efetiva luta para o desenvolvimento da democracia e a concretização dos direitos humanos, que recado o senhor daria para um estudante de direito, e em especial a uma faculdade que formará a sua primeira turma esse ano? Eu fico extremamente feliz de estar nesta faculdade quando ela forma a sua primeira turma. Isso é realmente um fato histórico. E o que eu recomendaria é aquilo que eu tenho feito na minha vida, que eu tenho recomendado sempre: acreditem no direito. O direito é o único caminho, é o único instrumento para a construção e manutenção de uma sociedade justa. Quer dizer, sem o direito não há justiça. E aqui repetindo uma bela expressão do Papa João XXIII, sem a justiça não existe paz. Justiça é o novo nome da paz. Então, o direito é o caminho, o direito é um instrumento eficiente, um instrumento necessário para que haja justiça nas relações humanas,
para que a dignidade humana seja respeitada, para que os direitos fundamentais da pessoa humana, de todas as pessoas humanas, para que esses direitos fundamentais se convertam em realidade. Então, o caminho é o direito, acreditar no direito, jamais abrir mão da exigência do tratamento jurídico das relações sociais. Quer dizer, o tratamento fora do direito é a arbitrariedade, é a violência, é a injustiça, inevitavelmente. Então, o conselho, a recomendação é essa: acreditem no direito. E pela minha própria experiência de vida, eu posso afirmar isso. Por mais poderosas que sejam as forças que se opõem ao direito, o direito acaba vencendo. Então, vamos lutar pelo direito e seremos semeadores de justiça. Bom, a gente gostaria de reiterar nosso orgulho e nossa honra de ter o professor presente aqui com a gente. E é uma honra ter a presença do senhor aqui na nossa nova academia. E muito obrigado.